Pronto. Bom, vamos aí começar, né? A gente queria primeiramente agradecer a presença de todos. É mais uma linda manhã fria em São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo. Não sei se você está em São Paulo, Paulo, ou em Brasília. Eu estou em São Paulo, eu estou em São Paulo Legal, também. legal. E acordar 8h30 da manhã, a gente tomando um cafezinho enquanto a gente vai batendo papo. Só queria falar um Maravilha. pouquinho antes, né, que a S6 Investimentos ela está promovendo aí algumas lives de bastante qualidade de conteúdo. Hoje eu estou aqui com o Everson também, meu sócio lá na S6 Investimentos, já já ele se apresenta. A S6 Investimentos é um escritório credenciado pela XP Investimentos, então a gente queria agradecer também a XP por proporcionar a gente esse bate-papo de altíssimo conteúdo, tá? E claramente com isenção, a gente fica muito feliz de poder falar sobre política, né? A gente sabe que algumas casas têm um pouco mais de dificuldade, a gente consegue trazer isso com isenção para os nossos clientes. Temos aqui alguns prospects também, então é muito bom e muito saudável. Queria, enfim, colocar que a gente é um escritório focado em atendimento de alta renda, segmento de private, e tem aqui tido uma expansão bastante importante. Agradece a confiança dos nossos clientes. Everson, se puder falar um pouquinho de você e falar um pouquinho de outras coisas mais, toca a bola. Tá mudo só, meu amigo, se você colocar. Maravilha. Bom dia a todos, a gente agradece mais uma vez a participação aí dos nossos clientes, dos nossos amigos, né? Nos privilegiam, agradece a XP pela oportunidade e ao Paulo, né? O Paulo, ele é analista político da XP desde 2017, trabalha há mais de 10 anos no cenário de análise política, né? Jornalista de formação, né? Trabalhou de 2009 a 2017 entre Brasília e São Paulo, cobrindo aí pela Folha de São Paulo as questões políticas aí. Tem bastante experiência, né, Paulo? É isso, eu tô, enfim, há 3 anos, né, agora na XP. Esse grupo da XP que começou a olhar política exclusivamente, ele surge em 2015, né, com uma pessoa só, e aí acho que foi tendo resultado importante, né, tentar trazer algum tipo de previsibilidade nesse cenário tão imprevisível que a gente tem. E o grupo foi crescendo. Em 17 eu me juntei e agora faz 3 anos já, enfim, que a gente está nessa missão. É um pouco disso que a Gabi falou, né? É tentar olhar para Brasília e olhar para o que acontece na política, mas tentando sempre olhar a ótica do mercado. O que é que o mercado está olhando na política, o que é que o mercado está precisando saber do que está acontecendo por lá para tomar a decisão aqui. Então a gente fica muito confortável que não se trata de fla-flu, não se trata de defender A ou B, mas é de tentar mostrar caminhos, ajudar quem precisa tomar decisão a projetar cenário, interpretar um pouquinho desse caos que a gente vê por Brasília. Então é sempre muito bom quando a gente tem um espaço para conversar diretamente com os clientes. Eu agradeço por isso, o espaço e o interesse de vocês todos aí nesse assunto. Tá bom, Paulo. Obrigado. Ó, eu vou fazer uma pergunta porque a gente ainda não recebeu nenhuma, tá? Tá disponível aqui, pessoal. Só mandar as Mas perguntas é isso, que a gente vai conforme vai organizando. aquecendo o assunto, as perguntas Vai chegam. ficando animado, Isso, né? o tema é bastante sensível, né? Não somos os políticos, somos só os mensageiros, né? Exato. Não queiram Importante matar-nos. deixar isso claro. Por favor. Ô, Paulo, tem uma coisa bem interessante, assim, ó, a gente teve no governo agora, né, algumas perdas que lastrearam muito a ascensão do governo, né? Uhum. E isso abriu uma guerra e colocou o vídeo agora da reunião em Em evidência, né? E evidência. pode fragilizar de forma muito forte o presidente, né? A questão é que a Câmara não tinha muito espaço para negociação com o governo, né? Então, eu queria saber assim, você acha que é de todo ruim o governo voltar a ter negociação ou estar na mão parcialmente da Câmara? Vamos lá. Essa era uma Não coisa que a pode, gente diz. me desculpa, só complementar, a questão Perdão. não pode passar coisas importantes mais fácil e ainda a um custo barato lá? Vamos lá. São várias perguntas, mas é um bom apanhado que dá para fazer disso.
Vamos lá, desde 2019, do começo do governo, justamente por conta do que você disse, Everson, da maneira como a campanha foi trilhada e do discurso que foi adotado na campanha, um discurso de muita oposição à classe política, né, de rompimento com velhas práticas e tudo. Quando o presidente inicia o governo dele, ele inicia de alguma maneira precisando honrar isso que disse e tentando não estabelecer uma relação com o Congresso da maneira como era estabelecida anteriormente. A gente vive num presidencialismo de coalizão e todos os governos até então, o que se fazia era tentar atrair os partidos da Câmara e do Senado, os partidos representados no Congresso, para dentro dessa coalizão, para assim você ter algum tipo de facilidade no avanço da sua agenda. Acho que vale mencionar, e a gente pode entrar nisso depois, uma dificuldade extra que a gente tem no Brasil é que a gente tem 30 partidos representados no Congresso. Então, isso faz com que você precise negociar individualmente com cada partido. Não basta você ter 3, 4 partidos para compor maioria. O Michel Temer tinha 19 partidos na coalizão dele, 19 presidentes de partido com os quais lidar, 19 líderes de bancada para lidar em cada votação. É uma dificuldade tremenda. E acho que advém daí também um pouco dos problemas que a gente tem nesse tipo de contato entre executivo e Congresso. E acho que esses problemas fizeram com que esse discurso do Bolsonaro em 2018 saísse vitorioso, né? A gente tem uma série de episódios aí que a gente pode mencionar o mensalão, mas antes disso até, e depois disso, com Lava Jato, com todas as investigações e problemas que foram revelados a partir daí, que fizeram com que essa relação entre executivo e legislativo fosse vista ela inteira como nociva, como se todo tipo de relação entre presidente e Congresso fosse uma relação ruim. E o Bolsonaro ganha com esse discurso e fica um pouco refém disso de fato. Não consegue, nesse primeiro momento, estabelecer uma relação mais direta com o Congresso. Ainda assim, ele tem um êxito importante no primeiro ano do mandato, por uma série de fatores aí, acho que passa também por um protagonismo do próprio Congresso, de ter conseguido entregar uma reforma da Previdência maior até do que o mercado esperava em 2019. A gente escuta muito Brasília, mas a gente gosta também de escutar muito o mercado, né? E eu me lembro que as pesquisas e sondagens que a gente fazia com gestores, com economistas de fundos, das assets, estimavam uma reforma da Previdência na casa dos 700 bilhões, que poderia ser entregue em 2019, no comecinho do ano. A reforma que o governo consegue entregar é uma reforma, ela em si, na casa dos 800 bilhões, e se você juntar ali aqueles projetos, medidas provisórias de combate à fraude, auxílio para os peritos do INSS, você chega num trilhão de economia que o Paulo Guedes gostava de falar. Então, atingimos a marca do trilhão na reforma da Previdência, para surpresa do próprio mercado. E aí você entra em 2020, acho que um pouco antes desse período da pandemia e da crise que a gente começou a enfrentar, e o sentimento era tentar entender se essa força reformista tinha espaço para continuar com essa nova agenda de reformas que se colocava. Reforma tributária, reforma administrativa de um lado, aquelas 3 PECs mais estruturantes que estão sendo discutidas no Senado, e com um pouco de dificuldade de entender, esse espírito reformista por conta própria do Congresso se esgotou ou ainda tem um pouquinho de espaço. O Bolsonaro, acho que menos com esse espírito, e aí eu começo a responder a sua pergunta, me desculpe essa introdução tão longa, mas acho que menos com esse espírito de fazer avançar essa agenda reformista, e um pouco mais pensando em sucessão da presidência da Câmara, em tirar um pouco do protagonismo do Rodrigo Maia na condução dessa agenda, ele começa a se aproximar desses partidos de centro. E aí acho que um problema que a gente identifica se ele tivesse fazendo essa aproximação em nome de uma agenda, tivesse pactuado e oferecido essa agenda, vamos passar por esse momento difícil em que a gente vai superar com esses programas emergenciais que estão sendo apresentados e na sequência a gente retoma essa agenda estruturante, a agenda anterior do ministro Paulo Guedes, as reformas de ajuste do Estado que a gente tinha, e essa base tivesse pactuada nisso, acho que a gente teria um caminho, como você disse, mais positivo até para o avanço. Mas não está sendo muito dessa maneira que as conversas estão sendo feitas, né? A sensação que dá com as conversas que a gente faz lá em Brasília, agora via aplicativo também, né? Com essas restrições de deslocamento, mas nas lives que a gente tem com deputados, com senadores, nas conversas que a gente faz no dia a dia, parece que está sendo mais uma reunião de interesses que não esses da agenda econômica para você formar essa espécie de base aí que está sendo construída. Acho que se o governo, à saída da crise, tomar a decisão de continuar tocando a agenda estruturante,
e essa relação tiver evoluído de uma maneira positiva, acho que a gente tem esse caminho aí que você disse, Everson, de agora você passa a partir de um determinado número de votos para conseguir tocar a agenda, e não vai ser mais uma coisa de cada projeto precisar ser negociado, cada projeto precisar de um empenho gigantesco do próprio presidente da Câmara ou do presidente do Senado para avançar, porque você passaria a contar aí pelo menos com um número base a partir do qual você faria as contas para atingir o quórum necessário para aprovação. Então, existe esse caminho de fato, mas, enfim, o fato da gente não ter muita clareza ainda sobre qual vai ser o papel ou o tamanho dessa disposição de continuar tocando a agenda original do Ministério da Economia, esses percalços todos aí que a gente mencionou, enfim, com os depoimentos, a gravação que você disse no âmbito do inquérito, que trata de uma possibilidade de tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal, acho que desviam um pouco do foco. É mais difícil, né, você, aquele exercício de girar vários pratos ao mesmo tempo, é mais difícil se concentrar em muitos pratos do que em um só. Se a gente estivesse tratando só de agenda econômica, pô, que maravilha, né? Seria mais fácil concentrar os esforços nisso. Quando você começa a ter de lidar com esse jogo de pressões do Centrão, começa a ter de lidar com esse jogo, enfim, que independentemente do conteúdo em si, né, da gravação, mas das pressões e das demandas que surgem a partir disso, do noticiário negativo, da perda de imagem a partir aí do inquérito que está sendo conduzido, em paralelo você tratar das questões econômicas, é um pouco mais difícil equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo. Mas, enfim, é um pouco essa toada do que a gente tem aí pela frente. Então, de forma sintética, respondendo a sua pergunta, pode ajudar. Se a gente tiver clareza desse caminho e o presidente decidir bancar essa agenda, isso ajuda bastante. Se não, a gente vai ver o presidente ainda um pouco, não na mão, mas um pouco, enfim, suscetível aí a esses jogos de pressão que, enfim, esses partidos de centro são muito, enfim, famosos por fazer, para dizer o mínimo. Basta lembrar, quer dizer, que eles apoiaram a Dilma até o último dia do governo e passaram a apoiar o governo do Temer no dia seguinte. Então, enfim, não é um apoio, digamos, muito sólido assim para conduzir tudo. É um apoio que precisa ser alimentado e tratado ao longo do tempo. Mas, enfim, existe um caminho, é verdade. O que você disse faz sentido, sim, Emerson. Paulo, deixa eu até aproveitar, como a gente estava falando logo cedo, ia dar uma animada, né? Começa a aparecer questões, né? Não sei se você está conseguindo enxergar. Talvez para a gente não poder olhei, estava falando. Mas caminhar numa linha, né? A gente talvez tem algumas perguntas que são até que a gente vai entrar. Eu acho que vai entrar com a questão da crise do Covid. A gente vai entrar nesses temas que são sensíveis também, né? A gente acaba falando. Basicamente, no noticiário é isso, né? É o Covid, a gente está tendo essa questão agora mais por conta desses probleminhas aí no executivo, né? Mas eu queria entrar numa pergunta que eu achei interessante em relação ao conflito dos poderes, né? Entre o judiciário, o executivo e o legislativo. Aí tem uma pergunta que coloca como é que você enxerga esse conflito, né? Aí tem algo assim, esses dias a testemunha do Bolsonaro foi ameaçada pelo Supremo de ser conduzido coercitivamente a prestar um testemunho e fez uma dura crítica ao STF. Eu queria que você falasse sobre isso, depois eu coloco uma outra pergunta mais ligada à questão de Covid e aí a gente vai caminhando assim. É verdade, esse trecho aí da decisão do Celso de Mello, ao autorizar os depoimentos que foram solicitados pela PGR, eles ensejaram esse trecho ensejou várias críticas dentro do governo, porque, enfim, se trata, né, do depoimento de 3 ministros, 3 generais, mas independentemente de serem generais ou não, né, 3 ministros de Estado, ministro da Casa Civil, que é o Braga Neto, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, ministro da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, e o Celso de Mello põe expressamente lá, né, que caso eles não compareçam em data agendada, seriam conduzidos coercitivamente, usa a expressão debaixo de vara, que é uma expressão do meio jurídico, mas isso recebeu uma série de críticas aí do generalato, de dentro do Planalto, enfim, como sendo visto como um excesso. Mas acho que isso reflete bem esse ambiente de tensão que a gente tem. Acho que o ápice desse momento de tensão
ele não chegou a seguir com a decisão, mas cogitou-se a decisão de renomear o Ramagem para a direção da Polícia Federal. O Ramagem, vamos lembrar, é o chefe hoje da ABIN, ele foi o chefe da segurança do Bolsonaro durante a campanha, e a gente percebe aí, até pelos depoimentos que estão sendo colhidos, que ele tem um papel um pouco de articulador do Bolsonaro dentro desse meio. Foi ele, por exemplo, quem fez uma sondagem ao Saraiva, que é o superintendente da Polícia Federal em Manaus, para ver se ele toparia assumir a superintendência do Rio. Então percebe-se um papel um pouco de articulação do Ramagem dentro dessa história toda. Mas o Bolsonaro decide nomeá-lo, né, para a Polícia Federal, e o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, impede essa nomeação por ferir aí o princípio de isonomia e por poder ter algum tipo de interesse diferente do original na nomeação dele. O Bolsonaro cogita fazer a apropriação a nomeação do próprio Ramagem na sequência disso, e aí acho que a gente chegaria num momento um pouco mais de tensão, de descumprimento de uma decisão ou de insistência nisso, e era alguma coisa que se cogitava. Ele tomou uma decisão diferente, né, nomeou o Rolando para a chefia da Polícia Federal, demonstrou já interesse de renomear o Ramagem, mas aí dentro de uma decisão judicial que permitiria isso. O próprio Supremo achou que houve exagero de alguma maneira, não na decisão em si, mas na maneira como a decisão foi tomada, tanto que o ministro Marco Aurélio sugeriu que, enfim, um ministro antigo na corte, né, não é o decano, mas um ministro bastante antigo na corte, fez a sugestão ao presidente Toffoli para que não houvesse mais decisão de um único ministro sobre atos que possam suspender decisões do presidente da República ou do presidente de Congresso. Então, houve um reconhecimento de exagero de parte a parte aí nas decisões que foram tomadas. Se não na decisão em si, porque, enfim, também o Supremo, de alguma maneira, pode rever atos do Executivo e do Legislativo. Os poderes são independentes justamente para que esse tipo de coisa aconteça, né? Para que cada um não possa tomar decisões à revelia da Constituição, à revelia da decisão do outro. Mas houve um reconhecimento desse estresse. Acho que muito disso também vem na esteira não só do discurso de campanha, mas desse sentimento que dominou a campanha e o começo do governo também, quer dizer, do Supremo e do Congresso como vilões aí da nossa cena política. Enfim, não que não haja exemplos aí que justifiquem esse sentimento, é um sentimento respaldado por boa parte da população, principalmente no Congresso. O sentimento de Congresso atrapalha o desenvolvimento, é um sentimento que tem respaldo na população. Tá? Eu até acho que não é tão desse jeito, acho que o Congresso tem feito, principalmente em 2019, um papel que foi importante para o avanço da nossa agenda econômica. Mas acho que esse sentimento da população, que foi usado pelo presidente na campanha, é usado para ele no dia a dia, para a governabilidade dele, né? Foram várias as vezes aí em que o presidente chamou, ou pelo menos apoiou, ou sugeriu apoio, vamos dizer assim, porque ele sempre toma muito cuidado, né, para que ele não faça um apoio explícito e direto a essas manifestações, mas ele sempre deixa margem ali para interpretação diversa. E acho que vem um pouco nessa crescente, tá? Mas a gente chegou, acho que, num momento talvez definidor, que tenha sido esse momento da nomeação do Ramagem, em que o presidente poderia ter insistido, como cogitou fazer no dia seguinte, mas preferiu não. Acho que isso evitou uma crise grande, porque aí o Supremo, de alguma maneira, iria ser instado a se pronunciar de novo, né, sobre o mesmo caso. Como é que você exigiria o cumprimento? Você teria um diretor da Polícia Federal nomeado, mas com uma decisão invalidada pelo Supremo, mas ele ainda exercendo as funções. Acho que levaria a gente a uma crise prática, porque por enquanto a gente teve crise, né, de posicionamentos e de conversas e de sinalizações, mas não tinha um episódio prático para resolver. Se ele tivesse tomado essa decisão, a gente caminharia nessa direção, e aí acho que a gente teria um problema, enfim, uma linha aí que você precisaria romper para decidir para um lado ou por outro. Que bom que não houve, que bom que houve esse recuo de parte a parte, essa sinalização, mas me parece, tá, Gabi, pensando a médio prazo, é algo com o qual o mercado vai ter de conviver, tá? Não é que, assim, superou-se agora e a gente não vai ter mais esse tipo de problema para frente. Pelo comportamento do Bolsonaro até então, vou retomar de novo a campanha de 18, acho que é algo com o qual a gente vai conviver nesses 4 ou 8 anos de governo Bolsonaro, essa tensão, esse tensionamento permanente, esses acenos constantes a esse grupo do eleitorado que dá suporte ao governo e que gosta desse tipo de enfrentamento. Então, acho que a gente vai conviver com isso por um bom tempo. Acho que não esperemos que esse tipo de conflito esteja superado de uma vez por todas, não.
Você acha que o mercado ele já começa a precificar isso já, Paulo? Já começa, bom, vai ter alguma coisa, então não vamos nos abalar tanto? Como é que o Eu acho mercado ele espera, né? Como é que ele essa é uma percepção? boa pergunta, Gabi, porque acho que teve de fato um amadurecimento, vamos chamar assim, do mercado do começo de 2019 para agora, em relação a isso e em relação também a tweets do próprio presidente ou dos filhos dele. Eu me lembro no começo de 2019, lá no Congresso, cada tweet do Carlos Bolsonaro era uma grande discussão. O Salão Verde, lá que é o espaço de convívio, né, dos deputados, parava, ficava todo mundo mostrando o tweet um para o outro. Olha que grande absurdo, o Carlos falou, o Carlos bateu na classe política e a gente não pode tolerar esse tipo de coisa. E aí a política parava, o mercado reagia mal também. Enfim, cada tweet era uma grande confusão. Com o tempo, acho que os políticos e, por consequência, o mercado foram entendendo e interpretando que nem sempre o que está escrito ali vai ser traduzido em ações. Sim, Que são provocações, como eu disse, faz parte desse jogo e dessa estratégia do presidente de manter acesa e coesa essa base aí que varia de 25% a 30% da população, mas que não necessariamente isso vai ter implicação prática, digamos assim, no dia a dia das ações dele, ou mesmo da relação dele com o Congresso. Então, acho que a política amadureceu um pouco isso. Hoje, quando tem um tweet do Carlos Bolsonaro, exceto quando é alguma coisa muito focada no Rodrigo Maia, que ele se incomoda bastante, aí ele, vez ou outra, reage um pouco mais, mas coisas mais genéricas assim acabaram passando, acabaram sendo viradas, um pouco dentro daquela linha que acho que é importante do Congresso, justamente como ele é execrado pela população, não tem níveis de aprovação baixíssimos. E é natural, assim, não é só no Brasil que isso acontece, né? Mas ele tomou a decisão lá em 2019 de tentar se mostrar como o responsável pela condução da agenda econômica, né? Abraçou a reforma da Previdência, tentava fazer isso agora com a reforma tributária, com a reforma administrativa. Então, isso foi um ponto importante. Se o Congresso tivesse batido de frente com o governo desde o início, acho que a gente teria tido também alguns desdobramentos negativos. E o Rodrigo Maia sempre deixou claro isso, né, que ele não quis ser um presidente da Câmara de oposição ao governo. Ele ia ser um presidente da Câmara que ia tocar a agenda econômica, que ia tocar a pauta que ele tem convicção, que é justamente essa pauta de reforma do Estado, de avanço desses ajustes, mas não ia tocar essa parte comportamental e de costumes, que é muito importante para o presidente, mas com a qual ele não concorda. Então, acho que foi uma decisão importante essa também do Congresso, de tentar abraçar essas reformas e tratar como se fossem mais do Congresso do que do próprio presidente. Acho que contribuiu aí para o bom ambiente, de alguma maneira. Não que a gente não tenha tido solavancos por conta disso, mas contribuiu. Nessa linha, eu me lembro muito do que o Guedes ele ainda utiliza isso, né? A questão de afastar-se dos ruídos. E eu me lembro do evento da Expert do ano passado, que o Guedes, na verdade, subiu no palco, a reforma não estava aprovada, né? E falou, gente, eu não tenho problemas com o Rodrigo Maia, né? Eu estou muito com ele, né? Agora vocês ficam se apegando aos ruídos, né? Afastem-se dos ruídos e olhem o que está acontecendo, né? E de fato, logo depois a gente teve aí a aprovação da reforma, né? Então assim, ele ali foi muito cortês, né? E foi muito jogou mensagem para o Maia, falou bem, né? E realmente a gente percebeu que isso era verdadeiro, porque depois a gente teve a reforma passando. Então ele de verdade falou que eu não tenho problemas com ele, né? É o sistema que cria esses problemas e a reforma acabou passando. Você me reflete muito a isso, assim, essa sua fala. É verdade, porque, quer dizer, você tem. A política é feita de disputa, né? A disputa por espaço, disputa por protagonismo, disputa por mídia. São atores políticos todos lá. Brinca-se que o mais bobo é deputado, né? Tem 513 lá, experts e PhD em política, em fazer política no dia a dia. Então é natural que haja ruído, é natural que haja essa disputa por espaço, mas justamente o que a gente tenta olhar sempre é tentar filtrar o que é ruído do que pode de fato comprometer ou do que pode de fato atrapalhar. Porque esse jogo de pressão, contra-pressão, de dizer que não vai fazer uma coisa para que você consiga algum outro tipo de
de coisa legítima, tá? Evidentemente não estou entrando no ponto de corrupção e nada, mas dizer que você não vai tocar uma agenda para que você consiga moldar a agenda do jeito que você quer, ou deixar, por exemplo, dormindo uma pauta por 2, 3 semanas, até que o governo venha dizer qual o encaminhamento que ele quer que dê para essa agenda. Tudo isso é parte do jogo. Acho que, então, nesse início de reforma da Previdência, você teve alguns momentos de ruído, mas você sempre teve a convicção de que tanto Paulo Guedes estava com força para tocar essa agenda, quanto o próprio Rodrigo queria entregar essa reforma como parte da gestão dele. A gente conversa bastante, né, com deputados e enfim, com o dia a dia lá de Brasília. E esse talvez seja um ponto para a gente olhar para frente que possa não nos animar, porque a situação não é fácil, de fato, mas que exista uma rota aí de saída. O Rodrigo Maia está voltando a tentar falar em avançar com reformas. Acho que não é uma coisa para a semana que vem, como ele disse ontem, mas para a saída, para a tentativa aí do período de pós-crise, é um caminho que, enfim, ele não tem alternativa que não tentar tocar essa agenda. Vamos dizer, uma coisa que os deputados que tratam com ele no dia a dia, dizem que falam sempre para ele, quer dizer, que ele não vai sair da presidência da Câmara como um popstar. Ele não vai sair de lá com alguém com uma aprovação altíssima, com possibilidade de disputar uma eleição majoritária, porque o Congresso não costuma permitir esse tipo de coisa de fato. O que ele tem para tirar desse período de 5 anos à frente da presidência da Câmara é entrega na área em que ele atua, que é a área econômica, a área de estruturação, de, enfim, pensar o Estado. Então, assim, não resta alternativa a ele que não tentar continuar tocando essa agenda no pós-crise. Acho que a gente vinha no momento em que ele, de fato, se esforçava para conduzir essa agenda. Evidentemente, além dos ruídos, você tem, de fato, problemas ali entre governo e Congresso, mas você tinha uma tentativa de fazer essa agenda ser encaminhada. Ia ser difícil, mas tinha um caminho. A gente suspende isso, né, com esse momento que a gente está vivendo do coronavírus e dessa agenda emergencial toda. A gente coloca essa agenda um pouco de quarentena, mas em algum momento ela vai voltar com menos força, eu acho, com um caminho um pouco diferente do que a gente tinha antes. Mas acho que a manutenção do Paulo Guedes dentro do governo e da força dele dentro do governo, uma vez, né, o Bolsonaro, esse acho que é um outro ponto que vai ser igual esse conflito entre poderes, tá? A força do Paulo Guedes dentro do governo, ela também vai oscilar, também vai ser meio pendular, assim como o conflito entre os poderes, como a aproximação do governo com o Congresso. Ora você vai ter ele como o cara 100% da economia, ora você vai ter o governo dando vazão aí aos planos da turma mais ligada à infraestrutura, que quer um pouco mais de gasto público. Mas, enfim, digamos que a gente chegue em um outro momento em que essa agenda do Guedes esteja em alta dentro do governo. O Rodrigo vai continuar tentando tocá-la, a gente tem um caminho aí de discussão. De novo, acho que esse momento é outro momento, né? Esse momento de enfrentamento ao coronavírus. Essa agenda, de fato, não combina com isso. Até combinaria previamente, né? Você fala, precisa enxugar o Estado para a gente ter mais recurso disponível para gastar com o que precisa. Perfeito, mas no meio da pandemia, acho que não é esse o caminho que está sendo pensado. Enfim, acho que todos os economistas aí preconizam mesmo gasto público, de fato, e tentar, enfim, fazer esses movimentos nesse momento emergencial. A questão vai ser a transição, né? Como é que a gente vai voltar dessa agenda emergencial para voltar a discutir a agenda estruturante. E aí acho que o Rodrigo, o Guedes, evidentemente, com essa decisão do governo, tem papéis fundamentais. Mas é isso, tem de limpar ruído do que é problema de fato. Tem uma pergunta que tem a ver com essa questão do Covid, né? Na íntegra aqui a pergunta do cliente, tá? É fato que o governo está demonstrando dificuldade ou até inapetência para lidar com a crise do Covid e suas consequências econômicas. Isto posto, minha pergunta é: o mercado já precificou isso ou ainda iremos sofrer bastante no mercado financeiro? Tá, vamos lá. Acho que o mercado já teve uma percepção maior de dificuldade do governo para lidar com a crise, com os efeitos econômicos da crise, pelo menos. Logo no comecinho, acho que foi um momento bastante marcante, que era um momento em que a gente estava discutindo, como eu disse, esse vai não vai da agenda maior, e o Ministério da Saúde já tratava da pandemia, já tinha o Mandetta reclamando da OMS, à época, porque queria que a OMS declarasse pandemia logo, mas ele já estava organizando as coletivas do Ministério e tudo. Teve um momento que ficou bastante marcado, acho que em Brasília e para o mercado também, que foi quando o Rodrigo Maia pede ao Paulo Guedes um conjunto de medidas emergenciais, digamos assim. E o Paulo Guedes vai à Câmara,
participa lá de uma reunião com líderes, com presidentes de partidos, com o presidente da Câmara, do Senado, e diz que o que tinha para o dia era a agenda de reformas que já tinha sido encaminhada. Ele fala isso na reunião, ele encaminha um ofício à Câmara dizendo que tem 16 projetos estruturantes no parlamento que estavam à espera de resposta e que isso seria suficiente para a gente atravessar esse período. Esse foi um momento que acho que o mercado hesitou um pouco, porque acho que o mercado já tinha na conta uma atividade muito mais baixa, já tinha na conta essa recessão a queda na atividade que a gente ia entrar, e já esperava do governo algum tipo de pacote emergencial, enquanto Paulo Guedes falou que o que estava lá, as reformas estruturantes seriam suficientes. Então esse acho que foi um primeiro momento de estresse, vamos dizer assim, do mercado com a crise, por conta um pouco desse deixa para lá que a equipe econômica disse. Na sequência disso, acho que o Paulo Guedes evidentemente percebe aí que isso exigiria um movimento diferente, forma esse grupo de trabalho que é presidido pelo Marcelo Guaranis, que é o secretário executivo dele, e aí você tem essas 3 pernas que o governo apresentou para solucionar os efeitos econômicos. Então você tem aquela primeira perna que é o auxílio aos vulneráveis, parte desse Corona Voucher, o nome é horrível, né, mas é como acabou sendo chamado, esse auxílio emergencial aos informais, microempreendedores, desempregados, de até R$ 1.200, né, a depender da família, antecipação de benefício social, tudo isso entrou nessa primeira perna de auxílio aos vulneráveis. Uma segunda perna, que é a perna que a gente está discutindo, que já está em curso, mas que a gente está em discussão no Congresso, né, porque foi feita via medida provisória, que é o programa de manutenção dos empregos. Então, você tem uma linha de crédito de 40 bilhões de reais, ofertada 85% com recursos da União, para as empresas custearem a folha de pagamento. Você tem a possibilidade lá de redução de jornada, suspensão de contrato, que vai tudo nesse programa de tentativa de manutenção do emprego. E tem uma terceira perna que é tentar respaldar estados e municípios para que eles tenham recursos suficientes para tocar o dia a dia na área de saúde. Foi aquela discussão gigantesca que a gente teve sobre o plano de auxílio, que está à espera da sanção do presidente. Então, acho que o mercado, quando viu esse plano, acho que ele teve um primeiro momento de estresse, depois achou que o gasto, não sei, dependendo, enfim, exatamente da conta que se faz, mas de impulso fiscal puro, é coisa de 2,5%, 3% do PIB. Acho que o mercado, a gente não tem capacidade de fazer um pacote de estímulo como dos Estados Unidos, evidentemente, mas acho que acharam, a sensação que eu tenho, estar conversando com os economistas, com os gestores, é que ok, foi um pacote que não é insignificante. O que a gente tem um pouco de problema é como esse crédito chega, né? Esse talvez seja o principal problema. Como é que o micro, o pequeno, ou até o médio empresário acessa essa linha de crédito? E aí acho que a pergunta tá certíssima nesse ponto. É um problema grande, como é que você faz esse programa todo e esse planejamento todo ser efetivado. Então o governo dizia, né, tem uma primeira fase de modulação das políticas, a segunda fase de colocar no papel e de aprovar, e a terceira fase de implementação. E acho que essa terceira fase talvez a gente esteja pecando um pouco. E aí a pergunta faz todo o sentido. Eu acho que o que o mercado começa a olhar, não começa a olhar, mas que está olhando agora sobre isso, acho que tem alguns pontos iniciais aí de projetos estranhos que estão sendo incluídos dentro desse pacote, não por parte do governo, mas principalmente por parte do Congresso. Essa semana e a semana que vem a gente tem uma pauta importante no Senado. Vou mencionar 5 projetos aí, mas que tratam de relação contratual, digamos assim, que são importantes. Você teve ontem a aprovação da suspensão do pagamento das dívidas do FIES. Hoje você tem a discussão sobre taxação, limite à taxação do cheque especial, um limite de 20% ao ano. Você tem também um projeto que prevê a suspensão do pagamento do reajuste de plano de saúde por 120 dias. Na semana que vem você tem um projeto que trata do aumento da CSLL para bancos para 50%, essa alíquota, e tem um último projeto que acho que o pessoal tem olhado bastante, que fala sobre o confisco de leito da rede privada para a rede pública. Então são 5 projetos, acho que vale mencionar, que o mercado tem olhado bastante, porque interfere diretamente, enfim, empresas listadas e tudo mais. Esse projeto, enfim, que aumenta a taxação de bancos e reduz o limite,
tem muita gente que diz que ele tende a represar um pouco mais o crédito, porque o banco fica com um pouco menos de espaço para para oferecer crédito. Então, esse acho que é um primeiro risco que o mercado olha bastante nesse momento. Dentro das propostas aí de socorro a esse momento emergencial, o que é que pode fugir um pouquinho aí do que seria o norte da equipe econômica. Tem um segundo ponto de atenção, me parece, que é esse que a gente dizia, tá? Que é como é que vai ser feita a transição desse momento emergencial para o momento de retorno à agenda econômica estruturante, digamos assim. Acho que esse voucher aí para os trabalhadores informais talvez seja o mais simbólico disso. Ele foi concedido por 3 meses, com possibilidade de ser prorrogado por mais 3 meses. O custo estimado lá pela instituição fiscal independente é de 150 bilhões de reais de gasto com isso. Se ele for estendido por mais 3 meses, a gente vai ter o encerramento dele às vésperas da eleição municipal, partindo do pressuposto aí que não haja alteração. Como é que o Congresso vai lidar com isso? Vai topar cortar de 1.200 para 0 ou para 250 reais, que enfim é o que algumas famílias ganham no Bolsa Família, ou vai ter um movimento para esticar isso, para fazer uma transição mais suave, ou que não seja suave, que você só amplie isso no tempo. Então, é um ponto que o mercado tem olhado, quer dizer, o risco de você colocar para frente esses gastos e de fugir um pouco do controle. E acho que um terceiro ponto que o mercado olha bastante, que eu percebo bastante preocupação, ver se você não vai comprometer orçamento futuro em nome desses gastos emergenciais. Se a gente não vai acabar aprovando gastos permanentes para o orçamento, como a gente fez em 2008 e 2009, gastos tributários, desoneração, que quando a gente olha para a nossa trajetória, dívida PIB lá à frente, a gente tem um problema maior para enfrentar. A gente já está chegando aí, a perspectiva é que você tenha uma relação dívida PIB com os gastos de agora, que vá para perto de 90%, 95%, a depender de quem faz a conta. A gente estava num patamar, me corrijam aí se eu estiver errado, mas de 70%, caminhando para algo perto de 70%, ou pelo menos com esse horizonte. Então, como é que a gente vai pagar esses 20, 25 pontos de endividamento extra que a gente tem agora? Que tipo de ajuste a gente vai precisar lá à frente? O Rodrigo Maia falou semana passada, né? Antes a gente falava em uma reforma administrativa que tratava só dos novos servidores. Talvez com esse endividamento maior, a gente precise começar a falar de uma reforma administrativa que entre nos servidores atuais também, que mude regra de contrato de quem já está no serviço público. E aí teremos grandes problemas, né? Provavelmente. Exato. Porque se torna mais urgente e mais difícil ao mesmo tempo. Então, acho que me parece que, assim, pelas conversas que a gente tem com os economistas, com os gestores dos fundos, são esses os 3 pontos principais aí da agenda econômica que eles têm olhado. Projetos estranhos, a transição e o risco para endividamento futuro. Perfeito. Paulo, até aproveitar a gente colocar alguma... Perdão, Everson, eu acabei te interrompendo. A gente tem aqui você falou um pouquinho sobre a questão da crise, né, do Covid, enfim, e aí você falou um pouquinho sobre a questão de eleições municipais chegando, enfim. A gente percebeu que tinha uma discussão muito evidente aí da fala do executivo, até da fala do presidente mesmo, em relação ao desejo que o governo tinha de ter uma reabertura aí de mercado aos poucos, e aí talvez faltando até um pouco de planejamento para isso, de fato, um alinhamento um pouco mais intenso com os governos. A gente teve realmente alguns problemas com alguns governos, eu posso até citar o de São Paulo mesmo, né, com o Bolsonaro. Acho que a última questão a gente colocou a questão de reabertura de academias, de salões de beleza, barbearias, que teve aí um veto já dos governos, né? E como é que está esse sentimento aí que você percebe, né? Porque quando a gente pensa assim na pergunta que foi feita, né? Como é que o governo... É mais ou menos assim a pergunta. O governo está demonstrando uma dificuldade ou até inapetência para lidar com a crise do Covid e suas consequências econômicas. A gente sabe que tem uma consequência social importante também, né? Então, não sei se o Corona Voucher, que é o termo mais bonito, mas ele resolve, de fato, a vida financeira das pessoas, né? Então, existe uma preocupação com a atividade econômica e com as vidas, claro, né? Então, como é que essa percepção aí desse alinhamento com os governos estaduais e depois dos municipais, como é que é essa preocupação, como é que você está enxergando isso tudo?
O que acontece assim, você tem uma competência concorrente, né, na questão da saúde, em que estados e municípios e a União são os três responsáveis por essa questão. Então é nisso que o Supremo se baseou para decidir que os estados e os municípios têm autonomia para decidir que tipo de serviço fica aberto ou não fica aberto. Então você tem, enfim, primeiro esse ponto que dá respaldo aos estados e aos municípios para que tomem suas decisões. E aí a gente vê esse ponto, enfim, do Bolsonaro tratando como essenciais os serviços, salão de beleza, barbearia, academia, e os governadores, como de São Paulo, como você mencionou, Gabi, dizendo que não vão reabrir aqui, que você, enfim, o que São Paulo pretende e anunciou, né, naquela segunda semana de maio, foi aquela espécie de matriz, vamos dizer assim, para dizer qual setor, em qual região, dependendo do grau de vulnerabilidade e da ocupação de hospitais, poderia ter algum caminho para reabertura ou não. O que acontece, eu acho que assim, no plano político dessa disputa, a aprovação presidencial ela é intimamente ligada com questão econômica, né? Acho que você tem choques políticos externos, e aí no modelo que a gente roda, desde Sarney, mostra essa relação com choques políticos. Então, o apagão do Fernando Henrique foi um choque político importante que levou à queda de popularidade. O mensalão do Lula também teve esse choque. 2013, os protestos foi um choque também que mudou um pouco o modelo. Mas o que mostra que tem uma relação muito, muito forte entre a aprovação do presidente e desemprego e inflação. Então, acho que o Bolsonaro sabe que, enfim, esse momento pelo qual a gente vai passar vai levar lá à frente a algum tipo de problema nesse sentido. E aí me parece que o que ele faz, um pouco por convicção pessoal também, mas acho que ele olha para frente e tenta enxergar politicamente algum caminho para dizer que aquela crise não é culpa dele. Para dizer que lá atrás ele já queria reabrir, que lá atrás ele enfim, já se preocupava com o cenário que a gente vai ter à frente de recessão e tudo mais. Parece que ele vai um pouco por esse lado. Não explica aí, enfim, como é que você vai incluir essa tragédia que a gente tem nessa conta política dele. Esse talvez seja um ponto, enfim, de falha e de fragilidade desse discurso dele. Como é que se justifica, em nome disso, em nome desse discurso lá à frente, tudo isso que a gente está vivendo agora. E os governadores, quer dizer, encabeçados pelo Dória, pelo Witzel, um pouco pelo Flávio Dino, lá do Maranhão, e aí não é por acaso que são três nomes que são presidenciáveis, que têm pretensão presidencial em 2022, saíram com uma defesa do contrário, né? Uma defesa um pouco mais embasada nas recomendações da comunidade médica. Você tinha naquele momento o ministro Mandetta, que era uma voz muito mais ativa dentro do governo, alinhado a essa visão dos governadores, então conseguiram buscar esse antagonismo de discurso, pelo menos. A gente conduz pesquisa aqui na XP, né? Desde 2018, desde o período eleitoral, a gente faz pesquisa tanto de intenção de voto, mas a gente consegue, nesses períodos de crise, incluir perguntas conjunturais aí que são bem importantes. E a gente testou a aprovação a essas medidas de isolamento, avaliação dos governadores, e o que se via pelas pesquisas, pelo menos até 15 dias atrás, que foi a última que a gente fez, concluída, se não me falha a memória, dia 30 de abril, uma aprovação grande da população a essas medidas. Por mais que haja essa vontade de retomar a vida normal, de reabertura da economia e tudo, existe um suporte grande da população a essas medidas mais focadas na saúde. Acho que se a população, assim, a gente não faz essa pergunta explícita, né? Se você prefere a reabertura com risco ou a manutenção com risco futuro para a economia. Essa pergunta explícita não existe, mas todas as perguntas que a gente fez levam a crer que se a população tivesse, estou dizendo a maioria, tá? A população média tivesse que escolher um dos dois caminhos, optaria por esse caminho de isolamento. O problema, como você disse, é isso, a gente não tem capacidade para sustentar esse tipo de política por muito tempo. Os R$600 não resolvem, quer dizer, é um auxílio maior do que o governo pagava anteriormente, mas não resolve a vida, não é isso que vai sustentar a atividade econômica, não é isso que vai sustentar essas famílias por tanto tempo. Então, acho que é um pouco esse o cenário. E os governadores, enfim, sabendo disso, sabendo desse caminho, acho que optaram por fazer essa defesa inicial e tentar conduzir a uma reabertura gradual, mas sem cair nessa ideia de vamos reabrir tudo, depois a gente olha como é que fica, porque, quer dizer, o que se tenta fazer agora é achatar, né, a curva de contágio para que o sistema de saúde dê conta. É basicamente isso.
Então, para que você consiga passar, né, aquele gráfico ficar famoso, né, você tem uma capacidade de tratamento desse tamanho, se você tiver todo mundo no pico ao mesmo tempo, toda essa parte de cima da curva fica para fora. Se você alongar essa curva, passa a curva inteira dentro da capacidade de tratamento do serviço público. Então, parece que vai ser um pouco essa linha. Você teve aí aquela disputa que era importante também sobre o formato que seria concedido de auxílio aos estados, porque o que os governadores queriam é que o governo oferecesse uma espécie de seguro-receita para eles, né? O governo federal oferecesse. Eles pedem isso porque os estados não podem se endividar por conta própria, né? Eles dependem do governo federal para se endividar. Então, o que eles queriam é que o governo federal contraísse dívida para repassar para eles essa espécie de seguro-receita. Que você tivesse certeza de que durante todo o ano de 2020, ou pelo menos durante o período mais crítico da pandemia, a União fosse honrar aí a expectativa de arrecadação que eles têm com o ICMS. E o governo não queria fazer isso porque achava que isso daria dois incentivos errados. O primeiro é que os estados não teriam por que ir buscar receita. Então você ficaria confortável com a situação de ter esse cheque que fosse te dar esse seguro. E o segundo, acho que um componente mais político nisso, facilitaria a vida dos governadores que pretendem manter esse sistema de isolamento, porque teriam, mesmo com as atividades fechadas, teriam recursos à disposição para continuar tratando, enfim, dos gastos necessários e das despesas obrigatórias que tinham. Foi longa a resposta, mas acho que é um pouco isso, Gabi, a visão sobre essa disputa. Maravilha. Obrigado, Paulo. Tem mais uma de um cliente aqui, tá? Caso haja um cenário de impeachment, quais os impactos poderiam ocorrer e como o mercado está olhando com essa possibilidade, já que o clima está quente em Brasília? Depois eu tenho um complemento a ela. Vamos lá. Eu acho que o mercado ainda olha para isso como um ambiente de muita indefinição, tá? Não é um sistema, um funcionamento oposto ao que a gente tinha em 2015, de que quando avançava o impeachment, a bolsa reagia bem, o câmbio reagia bem. Hoje, quando tem algum tipo de tensão que pode desdobrar num ambiente como esse, é o contrário que acontece. Acho que menos por gostar ou não gostar da solução, e mais pela incerteza e pela instabilidade que esse processo geraria. A gente pararia aí por meses para discutir esse processo, você teria uma indefinição grande quanto à continuidade de equipe, você teria uma confusão grande sobre retomada de agenda nesse cenário. Então, acho que me parece que o mercado reage mal, menos por gostar ou não gostar da solução, e mais pelo período de paralisia e de incerteza que isso traria. A política olha para o impeachment, acho que ainda como uma possibilidade ainda um pouco distante, tá? Acho que vale a pena mencionar. O impeachment é uma decisão que a abertura do processo... Vai lá. Fazer uma intervenção? Claro. Então tá. O que você acha que interessa mais para o Centrão? Um presidente refém ou um novo presidente? Eu acho que, por enquanto, um presidente refém, até porque não se sabe como é que vai ser uma futura presidência, né? Enfim, de quem quer que seja. Eu acho que é um dos elementos importantes de convencimento do Centrão quando se trata de processo de impeachment, e foi importante em 2015, saber o que é que viria na sequência, né? O Centrão não largou o osso da Dilma até que soubesse exatamente como é que seria o governo do Temer. E largou só aos 48 do segundo tempo. São bons jogadores de xadrez, né? Impressionante. Exato. Teve ministro que dormiu o ministro da Dilma e acordou o ministro do Temer. Trocou só de prédio na esplanada. E os partidos todos, né? Eram os mesmos partidos que sustentavam o governo da Dilma, que passaram a sustentar o governo do Temer e que estão caminhando para sustentar, em parte, esse governo do Bolsonaro. Eu digo isso para dizer, esse apoio é circunstancial. Não é a direção do Denox que vai impedir que esse Centrão mude de lado se a situação evoluir para um outro quadro. Evidentemente, você precisa de vários outros elementos para ter essa evolução. Não se trata aí, enfim, do dia para a noite. A mudança é do dia para a noite, mas depois que uma grande coisa, que um grande processo acontece. E aí, enfim, eu digo isso por quê? Porque justamente esse movimento hoje, que depende do Rodrigo Maia, não parece ser um movimento que esteja em curso. Tá? Não é algo que você tem o Mourão, como você tinha o Temer discutindo com o Temer é de origem da Câmara, né? Presidiu a Câmara por 3 vezes, passou boa parte da carreira dele no Congresso.
Então, evidentemente, tinha uma entrada muito mais natural, mais fácil, e conseguia fazer esse tipo de conversa com muito mais naturalidade e tinha interesse, né? Enfim, além de tudo e acima de tudo, tinha interesse. Acho que não é isso que a gente vê por enquanto, não é uma solução posta, não é uma coisa que esteja em discussão. E aí eu retomo essa coisa do Denox, dessa aproximação do Centrão. Ela funciona por enquanto, tá? Como um colchão inicial. Você tem dois fatores. O fator Moro, né, que está sendo o principal deflagrador dessa crise, é uma figura que não tem nenhuma simpatia dentro do parlamento. É uma figura que é vista por lá como alguém que atacou a classe política e ajudou a destruir a imagem da classe política. Então não tem simpatia nenhuma. Então o elemento deflagrador desse processo todo é alguém de quem eles não gostam. Então esse é um ponto que enfraquece aí essa possibilidade. Você teria Se não fosse política, provavelmente rolaria um agradecimento ao Bolsonaro, né? Pois é. Exatamente. Eles teriam de bater bumbo, enfim, pro Moro, para dar sequência e para reverberar esse processo todo. Então é uma coisa que a turma lá não está disposta a fazer. Aliado a isso, você tem esse primeiro movimento de aproximação do Bolsonaro com esses partidos. De novo, não é isso que vai impedir se o cenário se degringolar, mas Sim. nesse primeiro momento ajuda como uma gordurinha aí que tem para queimar. Quer dizer, você aumenta a barra dos pedidos, faz com que, enfim, esse momento de fragilidade, o Bolsonaro fique um pouco mais dependente disso, e aí entra no que você disse, fica um pouco na mão deles. Enfim, é um pouco disso, né, que essas negociações todas conduzem para isso. A tentativa é justamente para ver se você consegue ter o presidente mais suscetível a atender os interesses, acho que no limite é um pouco isso. Mas nesse primeiro momento funciona, de alguma maneira, para você evitar que essas acusações todas reverberem muito forte dentro lá do Congresso. E, de novo, o Rodrigo Maia, dentro daquela linha que a gente disse, de o que é que ele tem a oferecer, ser um pouco dessa visão de Estado, reforma do Estado. Não me parece que ele quer, enfim, no semestre final dele de presidência da Câmara, acabar com um processo desse, enfim, conduzindo um processo desse. De novo, dentro do quadro de agora, tá? Quando o presidente tem 20% a 25% de popularidade, mais ou menos, que tem esse colchãozinho de centrão para segurar, que ainda não surgiu nada que seja, apesar dos depoimentos todos, das provas apresentadas pelo Moro, da gravação da reunião, conduzirem aí num caminho de fortalecimento das acusações que foram feitas, você ainda não tem um grande elemento que mobilize. E até a investigação funciona como uma válvula de escape para o Congresso, né? Porque diz não cabe a gente instaurar essa comissão para processar o presidente, se já há uma investigação na esfera criminal, vamos deixar correr por lá, enquanto isso a gente toca a vida por aqui. Então parece esse um pouco o cenário, não é um cenário assim de abertura de um processo para acontecer. O que, enfim, acho que vale mencionar, é um outro caminho que existe em que a Câmara é instada a opinar também sobre a permanência do presidente, que seria o caso o procurador, né, o Augusto Aras, decida oferecer uma denúncia contra o presidente ao final da investigação, se for maneira a convicção de que o presidente tem elementos ali de culpa, ele oferece essa denúncia, e aí a Câmara é instada a se manifestar num processo que assim, não é o mesmo do impeachment, as origens são diferentes, o conceito é diferente, mas aquela parte de plenário de você precisar de 342 votos, de aquela conta toda, é igual, que é o processo que a gente viu com o Temer, né, em 2017. Esse é um outro caminho que acho que vale olhar também, é por isso que o mercado tem olhado tanto para esse processo, para esse inquérito e para esse processo de investigação sobre o presidente, porque ele pode desembocar numa denúncia oferecida pela PGR que vai levar a esse mesmo processo de paralisia que a gente teria no caso do impeachment. São dois caminhos aí que a gente tem para tratar, não da mesma coisa, porque o conceito é diferente, mas pelo menos com resultado prático semelhante. Legal. Paula, a gente tem aqui perguntas ótimas, tem umas perguntas realmente muito inteligentes, bem construídas, né? Talvez uma complemente a outra aqui, se eu estiver equivocada, vocês me falam, o Everson também você vai me... Mas acho que falar um pouquinho sobre a questão de reabertura de economia, né? Um pouquinho sobre paralisia, de sentimento de paralisia, talvez de algumas do governo federal e em frente aí o que ele quer fazer, né? O que o presidente quer fazer com que os governadores estão fazendo, parece que essa falta de diálogo. Mas aí a grande questão das perguntas aqui em relação ao nosso cenário internacional, né? Então, não obstante, talvez, assim, algumas tensões comerciais pontuais que a gente percebeu ali bem no início da crise com China, até por uma fala, talvez, do
presidente. O ministro da Educação também, né? Foram as duas. Foi da Educação também, foi algo meio complicado, mas percebe-se, talvez, se realmente essa percepção for correta, uma fuga de capital estrangeiro, né, que também impacta o PIB. E aí, qual que seria, na realidade, essa relação, né, desse posicionamento do Bolsonaro, que vai meio que contra o que o mundo está fazendo, a grande maioria, né? Então, de se manter, vamos nos mantermos em lockdown parcial ou lockdown para não realmente estar aumentando aí a curva de contágio, para não sobrecarregar o sistema de saúde. E também como é que a gente vai percebendo, se o Paulo Guedes ainda tem superpoderes, ele ainda consegue estar tomando as decisões que ele tomava e que era a grande bandeira aí do processo de eleição do Bolsonaro. Boas perguntas, Gabi. Um pouquinho antes da crise do coronavírus, começo de fevereiro, quer dizer, a gente já tinha a crise se endereçando, mas ainda não era uma coisa concreta aqui no Brasil, né? A gente fez uma rodada grande de conversa com investidores estrangeiros pela XP lá em Nova York. E o que a gente percebia era assim, estava todo mundo esperando crescimento para voltar a olhar para o Brasil. Acho que assim, não tinha um fator específico, digamos, uma reforma a ser aprovada, o encaminhamento da agenda. Acho que estava todo mundo esperando, olhando, ok, mas sem o interesse que a gente via no começo de 19, de acompanhar a reforma da Previdência no detalhe, trajetória de dívida e tudo. Acho que estava todo mundo meio esperando ver se dessa vez ia, esperando ver se engatava de vez ou se ia ser mais um soluço, ia perder. Eles diziam assim, preferiam pagar menos barato do que pagar mais barato e correr o risco de dar errado. E aí eu estou dizendo de mercado, menos investimento real, menos investimento em infraestrutura e mais mercado financeiro mesmo. Tá? Mas era isso, aguardando ver se engatava e se ia, e aí eles preferiam pegar não tão na baixa, mas com certeza de que a curva seria na direção correta do que comprar agora, entrar agora e correr o risco de lá à frente a gente ter outro soluço, como teve com o Temer em 17, 18 e as coisas não engrenarem. Esse era um pouco do sentimento. As pessoas estavam acompanhando, mas esperando ver se engatava velocidade de fato. Com a crise do corona, me parece que todo mundo, enfim, fica um pouco mais avesso a risco, né? Você teve no início dessa semana um relatório da Gavekal, que é uma consultoria grande, que é bem olhada fora, na linha de fujam do Brasil, deixem o Brasil para experts e para quem quer tomar risco, não vai em direção ao prédio que está pegando fogo. Foi essa a expressão que eles usaram. Então, me parece que assim, a gente sofre um pouco para fora por essa movimentação equivocada, acho que é a imagem que passa para fora. Isso quando a gente conversa com os militares é muito, muito presente. Tá? Os militares têm um senso da presença do Brasil no exterior muito forte. Eles gostam muito de ver como é que está fora, de como é que os outros países estão vendo. E a gente fez uma conversa com um general da política, mas um general na semana passada, em que ele deixou claro isso, que assim, a preocupação de fora para dentro era muito grande. Hoje você tem a notícia, se não me falha a memória, posso estar equivocado, tá? Peço desculpa se estiver equivocado, do Fundo Soberano da Noruega, alguém que tenha lido aí me corrige, mas dizendo que ia reduzir posição em operação brasileira, também por conta de ruído e por conta de questões ambientais e enfim, por conta desse problema todo. Então, acho que é um pouco por aí que passa. Acho que tem esses componentes aí externos que são importantes, que acho que vale lembrar também a mídia internacional é muito crítica, né, ao Bolsonaro, e acho que isso reverbera bastante lá fora. Financial Times escreveu também, acho que há 1 ou 2 semanas, um artigo relevante também falando sobre a situação no Brasil, que não foi nada positivo. Então, acho que a imagem que se consolidou para fora é uma imagem, enfim, que não é positiva. Então, acho que isso pesa um pouco na decisão do investidor estrangeiro, nesse momento de aversão a risco, de olhar para isso daí e reduzir um pouco mais até reduzir o pé no acelerador. Essa é a primeira pergunta. A segunda, do Paulo Guedes, eu acho que entra um pouquinho naquilo que eu disse, tá? De você nunca teve ele como voz absoluta dentro da condição econômica no governo. Até pela maneira como ele e o Bolsonaro se juntam em 2018,
quer dizer, é um casamento de conveniência que nunca foi escondido para ninguém. O Bolsonaro, porque via nele uma perspectiva de estabilidade que era boa para ele na campanha e no início do governo, porque o mercado, enfim, quem controla preço, olhava para ele como uma âncora e um sinal de responsabilidade. E para o Paulo Guedes, quer dizer, via nesse projeto do Bolsonaro a chance de implementar as políticas que ele tem convicção. Então, era de fato um casamento de conveniência nesse sentido, que só vai à frente quando está bom para os dois, né? Porque se o Bolsonaro, de repente, deixar de ver no Paulo Guedes esse elemento de estabilidade e ele deixar de conseguir entregar boas notícias para o Bolsonaro, para de fazer sentido mantê-lo lá. Ele vai começar a olhar outros interlocutores e outras linhas de ação, como já fez, né, em algum momento no passado. E o Paulo Guedes, da mesma maneira, se perceber que esse governo não vai ter mais a força para conduzir a agenda econômica dele, também faz pouco sentido ele ficar lá na cadeira batendo numa parede que ele sabe que não vai conseguir apresentar o que ele quer. Desde o início, acho que esse pêndulo pendeu muito mais para o Paulo Guedes, evidentemente, porque, quer dizer, a agenda da reforma da Previdência, que foi escolhida como agenda prioritária, teve força para andar, teve respaldo para andar, mas durante esse caminho todo a gente sempre viu alguns elementos de fratura aí, né? Primeiro deles, que acho que vale mencionar, os militares terem ficado fora da reforma da Previdência. Ok, tudo bem, era aquele começo de governo, a reforma saiu maior do que se estimava, mas podemos colocar na listinha. Segundo momento, na discussão da reforma tributária, a exclusão da CPMF da discussão. Não estou nem entrando no mérito se a CPMF é boa ou ruim, mas o fato é que a equipe econômica defendia algo naquela direção, não só o Cintra, a bem da verdade, o próprio Paulo Guedes tinha dado uma entrevista 2 dias antes da demissão do Cintra para o Valor Econômico. Pois é, né? Que ele tem uma justificativa, e aí o Cintra acabou sendo sacrificado, e a CPMF junto, mas, enfim, de novo, sem entrar no mérito, mas foi uma outra saída ali, uma outra intervençãozinha, vamos chamar assim. Um terceiro ponto, a reforma administrativa, que acho que é relevante, porque ela foi assinada pelo presidente, a PEC está assinada dentro da gaveta, e nunca foi entregue ao Congresso. A gente sempre questiona a equipe econômica, né? O que aconteceu, e eles nunca têm uma resposta também muito clara sobre isso. Atribuem sempre ao feeling político do Bolsonaro, que acha que não é o momento de encaminhar. Mas isso para dizer que assim, não foi uma agenda que o Paulo Guedes sempre fez o que quis, e agora é que a gente está vendo os primeiros ruídos. Ele sempre precisou batalhar para que essa agenda fosse à frente. E acho que a gente vai conviver com essa batalha nos próximos anos também. E agora, enfim, com um ponto que é um pouco menos confortável, que a gente inverteu um pouco da chave da agenda, né? Ele próprio está precisando repactuar ou remodelar um pouco a agenda para executar os gastos que a gente tem agora, para executar os programas que a gente tem agora, que não são programas que estavam na agenda original, evidentemente, porque o momento era outro. Mas aí, enfim, um pouco do risco que a gente observa, que se consolida no Congresso, enfim, justamente nesse grupo do Centrão que a gente dizia, que não é um grupo que gosta de ajuste, pelo contrário, né? É um grupo que gosta de abrir a torneira e é muito mais fácil gastar dinheiro do que economizar. Uma sensação de que essa agenda pudesse ser revista lá à frente, quer dizer que essa agenda antiga está meio caduca, que a gente precisa de uma coisa diferente para colocar no lugar diante dos fatos novos. Então, acho que vai dar trabalho, tá, para frente para a gente conseguir retomar essa agenda como norte principal do governo. Vai precisar de alguém com a caneta, e esse alguém é o Bolsonaro, que coloque, enfim, olhe para todos os ministros e diga qual o caminho que a gente vai seguir. Mas o que ele faz geralmente é contrabalancear, né? É dar voz ao Paulo Guedes, mas dar voz também a essa turma mais ligada à infraestrutura, que foi, enfim, os dois, ou a base dele de servidores públicos, como a gente viu no plano de ajuda aos estados, ou no Pró-Brasil, né, que teve aquela apresentação sem a participação do time econômico, mas um movimento, curioso, né, porque no dia seguinte ele sempre sai ao lado do Paulo Guedes. Então o governo apresenta o Pró-Brasil sem o Ministério da Economia e no dia seguinte ele coloca o Paulo Guedes ao lado para dizer que o Paulo Guedes é que manda na economia. Aí houve aquela questão do reajuste aos servidores, que foi aprovado com o aval do presidente. Quer dizer, o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, enfim, militar, tem uma hierarquia muito forte, ele jamais diria que ele fez aquilo com o aval do presidente se o presidente não tivesse dado aval para ele. Então, enfim, teve aval do presidente aquela possibilidade de reajuste. Mas aí no dia seguinte ele vai e diz que o Paulo Guedes é quem manda 100% na economia, vou vetar porque o Paulo Guedes pediu. Então, acho que
é isso, acho que o Paulo Guedes continua sendo o condutor da política econômica, mas o Bolsonaro, de tempos em tempos, vai sinalizar um pouco para a base dele, um pouco para os outros ministros, dizendo que há algum espaço para fazer alguma coisa de diferente. Acho que, mais uma vez, assim como a relação com o Congresso e o movimento de tensionamento dos poderes, vai ser outro desses movimentos com o qual a gente vai ter de conviver para frente. Paulo, é nítido que, na verdade, até porque o Bolsonaro escolheu, né, essa questão da reabertura e acho que não teve aptidão para dizer corretamente sobre quais são as preocupações que ele tem complementares à questão das mortes no Covid, né? Faltou aptidão, né? De fato, é muito válida a preocupação com os efeitos do fechamento econômico, né? Só que realmente aí os governadores entram, atacam, se aproveitam dessa inaptidão, né, em comunicar um plano, em ter um plano unificado, tal. Ele puxa para ele, de certa forma, um problema que não é dele, né? Assim, tem um problema de saúde que vai tirar a vida de muitas pessoas e, por conseguinte, ele, de certa forma, puxa um pouco dessa culpa, porque ele está ali falando, não, tem que abrir. Cada vez que ele coloca isso, ele, de fato, puxa um pouco para ele. Ele não sai mais fraco dessa crise do Covid? Na pessoa, né? Na persona. Talvez aliado com o Centrão, tudo bem, mas na persona ele sai. Eu acho que sim, eu acho que é um movimento na contramão do que tem acontecido com outros líderes, né? Você vê mundo afora a popularidade alterando no sentido contrário à do Bolsonaro. Acho que ele, de novo, acho que o que ele tenta fazer é se antecipar a um movimento ainda maior de queda de popularidade que vai vir por conta da crise econômica, por conta da alta do desemprego, e tentar justificar lá à frente para esse grupo de apoiadores, que é um grupo um pouco mais concentrado, um grupo um pouco mais coeso, que é difícil estabelecer qual é o tamanho exato desse grupo, porque não é os 30% que ele vinha ostentando de popularidade desde o início do mandato, mas também não é 5%, é um número, acho que mais próximo desses 30 mesmo, de 20, 30, do que de 5%. Mas acho que me parece um pouco mais justificativa para esse grupo, pensando ali no calendário eleitoral, mesmo de 2022, de você precisar chegar com uma aprovação perto de 1/3 do eleitorado para conseguir disputar um segundo turno, pelo menos, e aí, enfim, se repetir o cenário de 2018 com chance de vitória. Então, acho que ele faz um pouco dessa conta, tá? Concordo com você, essa conta não leva em consideração o tamanho da tragédia que a gente pode ter até lá. Não leva em conta isso, mas eu imagino que ele, assim, tentando entender a estratégia que é feita, conseguir justificar lá na frente para dizer, principalmente para esse núcleo de apoiadores, esse núcleo mais duro, que a recessão e que a crise econômica não é em função de decisão que ele tomou, porque é uma crise que vai afetar, enfim, uma parcela significativa, né, da população. O aumento do desemprego, como eu disse, tem uma relação concreta, direta com o nível de popularidade. Me parece que ele tenta fazer essa vacina, digamos assim, para esse núcleo um pouco mais duro de apoiadores dele, de que ele tentou lá atrás trilhar um caminho diferente. Mas concordo com você, não está explicado aí como é que ele vai justificar esses números todos que ele acaba chamando para si quando ele trabalha nessa direção da abertura, independentemente do que acontecer. Maravilha. E eu entendo que é uma preocupação muito válida, né? Assim, de fato, o impacto econômico é muito forte. Eu acho que é uma inaptidão em colocar em comunicar, né? Faltou da parte do governo um plano unificado, um plano que dissesse tem começo, meio e fim e que envolvesse os governadores. Aqui falando um amador, né? Não é fácil. Mas você está correto, Elson. Alguma maneira que ele conseguisse comunicar esse estímulo todo que ele está injetando na economia e transformar isso, enfim, num ativo para ele. Quer dizer, o socorro que foi prestado na área econômica, na sequência disso, podia ter se transformado em um ativo. A gente conversava ontem com um ex-ministro que falava isso, a quantidade, apesar da situação de caos na saúde pública e da crise sanitária que a gente está vivendo, o estímulo econômico que está sendo injetado, se tivesse sido bem comunicado, poderia colocar o Bolsonaro num patamar de popularidade até maior. Ele podia conseguir usar as ações que o governo está tendo
para combater os efeitos econômicos da crise numa outra direção. Mas é isso, você está correto nesse sentido. Faltou aptidão para comunicar isso, para conseguir mostrar preocupação e a tentativa de conciliar essas duas coisas. Mas, de novo, acho que ele olha para frente e tenta justificar agora um problema que ele vai ter à frente, que é, enfim, do cenário de deterioração econômica. Você acha que talvez o Bolsonaro ele ganhe força, lógico, com essa questão toda de emergência, né? E a gente acaba percebendo que tem algumas coisinhas acontecendo em alguns estados e localmente em alguns municípios a respeito das compras de equipamentos sem licitação, de coisas meio que fora do contexto do que seria realmente para respiradores que não são respiradores próprios para tratar a doença, comprar alguma coisa que não vai chegar. Você acha que talvez o Bolsonaro ele ganhe força em relação ele poderia dizer, olha, eu avisei, né? Então, e talvez essa questão da cobrança aí de uma possível corrupção que não aconteça no governo federal, mas que aconteça localmente aí em estados, em municípios. A gente percebe que alguns lugares já começam a apontar, né? E talvez não citando alguns casos diretamente, né? Não quero também ser leviana aqui de estar falando coisas que eu não tenho tanta convicção, né? Mas que a gente consegue perceber no noticiário, né? Então, você acha que talvez o Bolsonaro ele saia fortalecido em si, isso se concretizar de fato, né? Então, essas denúncias de fato forem reais? Eu acho que o que acontece enfim, a gente viu desde o início ali do governo um movimento forte de polarização dos dois espectros, né? Então, a gente mede, ao mesmo tempo em que a gente mede a aprovação do governo, a gente pede também que as pessoas deem notas a personalidades políticas. E o que a gente viu, a aprovação ela se mantinha razoavelmente constante, digamos assim, não constante, mas algo perto de 35, 30, e a nota média, ela se mantinha também, mas ela se mantinha não porque as notas se mantinham, mas porque os grupos tinham ido uma parte toda para a direita e uma parte toda para a esquerda. Então, aumentou muito o nível de notas 0, 1 e 2 e aumentou muito o nível de notas 8, 9 e 10. Quer dizer, quem gosta passou a gostar mais e quem não gosta passou a gostar menos. Nesse sentido, eu acho que esses elementos todos, Gabi, eles dão força a esse grupo, quer dizer, dão argumentos a esse grupo que já gosta do governo para justificar um pouco da decisão previamente tomada. Mas acho que dificilmente isso vai fazer com que você atraia pessoas que não gostam do governo por conta disso. Então, acho que isso forma convicção, isso ajuda muito o debate nas redes, isso é muito legal, a gente monitora a rede social também e é interessante como cada elemento desses reverbera muito e funciona como argumento para os próprios apoiadores. É difícil você ter, né, furar as bolhas, como se convencionou dizer, mas ajuda a reforçar muito e criar convicção em quem já está disposto a ter a convicção. Nesse momento, quer dizer, em que você tirou o grande justiceiro do governo, vamos dizer assim, o Sérgio Moro, que tinha justamente esse papel de mostrar o combate à corrupção, de mostrar essa disposição e essa preocupação, talvez para esse cara que gosta do Bolsonaro, estava um pouco desconfortável com a saída do Moro, isso funcione como um argumento para ele falar, não, mas olha só, está correto, o presidente está indo atrás de combater corrupção e olha tudo que se descobriu em outras esferas e o governo federal passou por isso. Então, acho que talvez ajude um pouco, mas dentro dessa linha dos dois espectros. Acho difícil que isso atraia a gente que não gosta do governo a passar a gostar do governo, mas funciona pelo menos como um argumento para quem está disposto a defender o governo, e isso costuma reverberar muito em rede. É interessante você ver esses movimentos, aqueles gráficos coloridos que mostram os vários polos. Twitter acho que é a principal ferramenta usada para isso. Como quando você tem um episódio desse, isso cresce muito e é todo reverberado por uma ala, depois apaga até que aconteça um novo episódio e que aí toda essa ala volta a usar esse episódio para enfim, reforçar o próprio discurso. Acho que vai um pouco nessa direção aí. Legal. A gente é tão bom falar de política, né? Eu vou até pedir pro Everson depois dar um approach dele, que a gente está quase um pouquinho mais de uma hora já batendo esse papo. Eu acho que a gente falaria por mais horas, pelo dia todo. Eu, antes de a gente caminhar para o fim, eu queria fazer um merchan, se você me permitir, né? Você tem um canalzinho no Spotify, talvez um podcast, né? A gente faz semanalmente a gravação do Frequência Política. Legal, verdade. Né? Toda sexta-feira pela manhã, pelo que eu estou olhando no teu Instagram, se tem uns seguidores lá, eu vou
posso divulgar aí o teu Pronto. perfil. Obrigado. O Paulo Gama, né? Eu acho que a gente tem É muito isso. conteúdo bom, então seguir aí o Paulo Gama, seguir Agradeço. também a SC, seguir também a XP, a gente tem bastante conteúdo. Se quiser colocar alguma coisa aí, Everson, depois a gente... Eu ia fazer mais uma perguntinha para o Paulo. Vamos lá. Vamos lá, Paulo, vamos para a última. na linha daquilo que eu coloquei, né? Se não chegar ao extremo do impeachment, você não acha que a gente tem mais chance de aprovação agora do que antes? De coisas importantes? Eu acho que precisa passar primeiro por essa decisão do governo de patrocinar essa agenda. Em tendo essa decisão, eu acho que a gente pode caminhar para um cenário em que a discussão vai ser retomada. De novo, precisa ver um pouquinho de como é que vai ser a disposição do Congresso de fazer essa transição. Acho que vai exigir um esforço maior do governo na narrativa, mas de fato você tem agora um conflito orçamentário que foi explicitado, né? Ficou claro para todo mundo que o nosso orçamento é restrito e que a gente vai ter de decidir se a gente gasta esse orçamento em funcionalismo público, por exemplo, em aposentadoria, ou se a gente quer focar isso em gasto em infraestrutura, no sistema de saúde, alguma coisa assim. Então, acho que nesse sentido, acho que o governo ganha uma ferramenta boa para fazer essa discussão. Acho que esse momento de crise fornece ao governo um bom elemento para que ele coloque essa discussão a público. Mas, de novo, acho que vai passar pela necessidade de convicção, do governo reafirmar a convicção nessa agenda, que acho que vai ser importante também. E aí sim, se passar isso, se o governo tiver conseguido construir uma base nesses termos, aí a gente tem um caminho, o Rodrigo Maia ainda trabalhando nessa direção, acho que a gente tem um caminho para fazer essa discussão. Do contrário, quer dizer, se a base continuar fluida, não sem nome de uma agenda previamente acordada, enfim, os ruídos de investigação continuarem, aí acho que a gente precisa olhar com atenção se o governo vai conseguir emplacar essa narrativa de novo ou não. Mas tem um caminho mesmo. Perfeito, Paulo. Mais uma vez a gente agradece você aí pela participação, agradece todos os nossos clientes aí e torcemos muito para que as coisas realmente tomem um rumo mais favorável para a economia, né? É verdade. Eu agradeço o convite de vocês, agradeço o convite da S6. De novo, muito bom quando a gente consegue compartilhar um pouquinho de tudo que a gente escuta e conversa lá em Brasília por aqui. Obrigado mesmo pelo espaço. Muito bom, muito obrigada a todos e bora para a próxima. Já fica o convite antecipado, viu, Paulo? Tá bom, pode deixar. Grande abraço. A gente volta aqui para atualizar tudo. Até mais, gente. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Até.